Olá, amigos, um feliz sábado para todos. Vamos ao estudo da lição número 9, a lição que fala sobre a igreja e a educação. O pensamento cristão sobre essa lição é que a educação nos faz crer em Deus, assim como a palavra nos faz crer no Senhor Deus como nosso Criador. Uma está relacionada com a outra. Tanto a educação cristã como a palavra de Deus, as duas se relacionam. O verso áureo desta semana está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, de 6 a 8. O apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: também jamais buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes, porém, nos apresentamos brandos entre vós, qual uma babá que acaricia seus próprios filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amado de nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo nesse verso é que ele estava muito feliz, porque estava indo para uma igreja que os havia recebido de coração aberto. E ele dizia: nós amamos vocês como uma ama, uma babá, uma mãe ama os filhos que ela cria. Ele diz assim: nós pensávamos que seríamos pesados para vocês, mas descobrimos que nós nos amávamos como irmãos em Cristo Jesus. Amávamos vocês como a nossa própria alma, porque vocês se tornaram muito amados de nós. Paulo está falando de uma vivência em comunidade. E por isso vamos estudar hoje sobre esse início dessa lição, onde Paulo fala sobre a questão da igreja e o evangelho. A igreja e como poderíamos assim viver numa comunidade. A presença necessária na igreja é algo fundamental. O apóstolo Paulo chega a dizer no livro de Hebreus: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, vamos nos admoestar, vamos estar presentes, quanto mais nós vemos que o fim se aproxima. Então, vir à igreja se torna uma bênção para as pessoas, porque se você precisa de aprender, é na igreja que você aprende. Tanto aprende da palavra, quanto aprende na questão do relacionamento cristão. Isso foi mostrado na igreja primitiva. A igreja cresceu muitíssimo. Havia muitas pessoas, todos assim se comunicavam. Havia um afeiçoamento das pessoas que entregavam o coração a Jesus Cristo, ao ponto de as pessoas venderem seus bens e viverem em uma comunidade completamente abençoada. Algumas pessoas hoje costumam questionar a validade da presença dos membros na igreja. Alguns perguntam: por que eu preciso ir na igreja? Por que eu tenho que sair da minha casa para ir na igreja? E hoje, com a questão da pandemia, parece que se tornou assim um modo comum a pessoa ficar em casa, no conforto do lar, assistir o culto online, assistir o culto pela internet. Parece que tudo fica mais fácil. A pessoa diz: não tenho que estar me trocando, não tenho que estar preparando o cabelo, não tenho que estar ouvindo pessoas gritando: vamos embora, já estamos atrasados para a igreja. E aquela correria, aquela gritaria. A pessoa diz: tranquilo, agora fico em casa, assisto meu culto, não tenho nenhum aborrecimento, não preciso ir na igreja ver quem eu não gosto. Então, com isso eu estou diminuindo os meus problemas. Isso, para algumas pessoas, talvez seja uma solução, esse isolamento. Mas a Bíblia fala que não é bom, porque uma brasa fora ali da lareira, do braseiro, vai se apagar. Havia um membro da igreja que não queria mais ir na igreja, o pastor foi visitá-lo, ele estava na frente da lareira, e o pastor disse: não vai mais na igreja, irmão? Não, pastor, eu acho que não preciso ir na igreja. Para quê ir na igreja? O pastor pegou lá um alicate, que ele chama de tenaz, pegou uma brasa lá dentro da lareira, botou em cima ali do batente da lareira, em cima do mármore, e continuou conversando com o irmão da igreja, o irmão de olho naquela brasa. De repente, a brasa se apagou. Aí ele disse: pastor, eu entendi a lição. Uma brasa fora do fogo vai se apagar. Eu vou voltar para a igreja. Então, a adoração a Deus, desde os tempos primitivos, sempre foi em comunidade. Igreja, lares, sinagogas, embaixo de árvores,
as pessoas se reuniam, trazendo para todos o desejo ardente de conhecer mais a vontade divina, além de se manter aquecidos espiritualmente através da amizade fraterna, né, entre os irmãos de fé. Sem contar com o fato de que muitos que hoje são da igreja porque vieram visitar, sentiram-se bem acolhidos, a amizade cristã. Isso trouxe a pessoa para a igreja, tá? A amizade cristã, a acolhida fraternal. Então, cultuar a Deus numa igreja hoje é uma necessidade. Ninguém consegue ser assim um crente sozinho dentro de casa. Até o membro da igreja disse para o pastor que não viria mais na igreja porque achava uma perda de tempo. Ele ia ser cristão em casa mesmo. No primeiro sábado, ele leu a Bíblia, cantou um hino e orou. No domingo, ele leu a Bíblia e cantou. Na quarta-feira, ele só cantou um corinho. E no segundo sábado, ele assistiu o culto pela televisão e dormiu em seguida no sofá. No domingo, não fez nada. Na quarta-feira, ele saiu para ir ao supermercado. No sábado seguinte, ele disse: "O que eu vou fazer hoje?" Pegou o carro e foi para um parque dar um passeio. E em pouco tempo estava afastado da igreja. Havia deixado a comunhão e soube que a igreja é uma parte fundamental na vida do cristão. É preciso ir à igreja. Por isso que o estudo dessa semana vai ser a igreja e a educação cristã. Nós aprendemos muito da vontade divina dentro da educação cristã, através da educação cristã. Ellen White escreveu no livro Testemunho Seleto, na página 134, o seguinte: todo cristão ativo, a sua voz se fará ouvir na igreja. É cristão ativo, sua voz tem que ser ouvida na igreja. Terá palavras de agradecimento e animação a dizer, porque é um cristão que se faz notar pelo crescimento espiritual, alcançando novas experiências cada dia. É um obreiro serviçal e ativo na igreja, que trabalha para a glória de Deus e a salvação dos seus semelhantes. Sua consciência o condenaria e sentir-se-ia culpado diante de Deus se negligenciasse os cultos públicos, privando-se assim dos privilégios de habilitar-se para prestar maior e mais eficaz serviço à causa da verdade. Veja que coisa interessante. Ellen White falando que o cristão tem que estar ativo na igreja, tem que estar pregando, tem que estar testemunhando, tem que estar trazendo pessoas para o encontro com Cristo, tem que sentir-se bem no meio dos irmãos, tem que, através dos cultos públicos, estar aprendendo. Nas reuniões da igreja, nós aprendemos muita coisa através da educação cristã e compreendemos, assim, de forma mais clara os ensinamentos. Vale a pena observar que Jesus utilizava os recursos da educação cristã para ensinar tanto a multidão como os discípulos. Em Mateus, por exemplo, capítulo 15, verso 15 e 16, diz que Jesus permitia que os discípulos fizessem perguntas relativas aos assuntos apresentados. Ali em Mateus 15 diz assim: e Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, perguntou: Senhor, o que quer dizer essa parábola? Explica-nos essa parábola, a questão da parábola do semeador, por exemplo. Explica-nos essa parábola. Respondeu-lhe Jesus: estáis vós também sem entender? Em seguida passou a explicar-lhes a parábola, dando sentido ao ensino iniciado com eles. Então, a igreja não é só para a pessoa ficar sentada, não é só para a pessoa ficar olhando, assistindo. A pessoa pode perguntar. Aliás, a pergunta é uma forma maravilhosa de aprendizado. Você pergunta e você recebe a resposta. Não queremos dizer aqui, e com isso que a pessoa tem que interromper o culto, fazer uma interrupção, fazer um questionamento que não traga bem para ninguém. A igreja é para a pessoa aprender. Então, vamos aprender nessa semana como a educação está ligada com a igreja. Que Deus abençoe, que haja uma bênção em cada coração e que possamos ter um crescimento espiritual através da educação cristã. Deus abençoe a todos. Amém.